Fala rapaziada, mais um vídeo aqui no canal, já se inscreve, deixa o like, tá? Hoje nós vai reagir a um vídeo da TNT com o Marcelo Beckner, eu não vou conseguir falar bem o nome dele, tá? Mas com... aqui, já vou mostrar pra vocês aqui, já vamos pro vídeo. Já estamos aqui, ó, com esse homem aqui, ó, tá? Que o sobrenome dele eu não consigo falar muito bem, tá? Gosto muito de ver os vídeos dele do canal dele, aí vai estar os dois canais, tá? TNT e dele aqui na descrição, tá? E o link do vídeo, tá? Original aí pra vocês verem. Já vamos deixando o like aqui, tá? Hoje vamos ver um vídeo dele explicando como que a Argentina vai funcionar. Se é que a Argentina depende muito do Messi com o 22? 22, o Messi, não vou falar que tem uma carregada, porque ele carregou literalmente o time da Argentina. Vamos ver, desculpa, vamos ver se nesse ano de 2026 a Argentina já conseguiu se adaptar sem o Messi ou ainda tem algum probleminha. Senhoras e senhores, meu respeitável público, vocês gostaram e a gente voltou com campo e bola. A gente vai analisar mais uma seleção pensando na Copa do Mundo, como vocês já sabem, vocês já leram na thumb, se bem que a juventude hoje em dia não gosta de ler, ela prefere esperar as imagens. A gente vai falar da Argentina, que teve nesse ciclo de Copa do Mundo, a Argentina teve 37 jogos, só perdeu 4 partidas. Teve uma grande gira de amistosos comemorativos por conta do título de 2022, mas ainda chega com um time forte, mantendo a base de 2022 quando ganhou a Copa no Catar. 80 gols marcados, 14 gols sofridos. Como é que chega a Argentina? De um Messi 4 anos mais velho, mas ainda assim um Messi para essa Copa. Seguinte, minha gente, a Argentina chega para a Copa do Mundo com uma boa base que ela utilizou em 2022. Emi Martínez é o mesmo, Molina é o mesmo, Otamendi, Cuti Romero, Tagliafico, é basicamente a mesma defesa que a gente... Mano, se nós tá mal de lateral, a Argentina também, e a zaga da Argentina é algo que não me pega, mano. Foi apenas, assim, ó, foi apenas verdade, até em questão de ponta, nós tá melhor do que a Argentina, ponta direita, ponta esquerda não, mas ponta direita sim. Meio campo, Fernandes é bom, olha, o Paredes aqui, tá pra dizer que que o Casemiro, tá pra dizer não, o Casemiro é melhor. Mas principalmente que a saca, se nós tá mal de lateral, eu fecho o lateral da Argentina também muito ruim. E a saca também. A gente teve em 2022, Paredes, McAllister e Enzo Fernandes também estavam lá, a gente tinha um pouco mais de protagonismo, bastante mais protagonismo para o Rodrigo De Paul, ainda assim o Paredes era um fixo desse time, tinha Messi, tinha Julián Álvares, o que muda é a ausência do Di Maria, que era um jogador muito importante, e alguns jogadores como o Acuña. O Ultimate vai ser muita falta, eu acho o Ultimate é muito gênio, assim, um dos jogadores que eu acho, assim, que não tinha que ter mais fama e não tem é o Ultimate. O Ultimate é muito bom, mano. Que ainda estará na convocação do Lionel Scaloni, perdeu um pouco de espaço. É um time que tem alguma renovação, que tem Nico Paz, tem bastante Ono, tem Nico Gonçalves, tem Gil Simeone, tem alguns jogadores importantes de chegada da Argentina, mas tem basicamente a consolidação de um trabalho. É verdade também com um time 4 anos envelhecido, Messi quase com 40 anos, Otamendi quase com 40 anos, eu acho que isso é para gerar alguma preocupação, porque o seu principal jogador está 4 anos mais velho, que é o Lionel Messi. Embora o jogo da Argentina hoje não passe necessariamente tudo pelos pés de Deus. Mas, chat, vocês estão ouvindo uma voz gritando de fundo? É a da rua, tá? E tá gritando legal. Nosso senhor Lionel Messi, mas que ele complete o jogo desse time da Argentina. Quando a gente vai olhar taticamente o que esse time faz, é meio que um 4-4-2, meio que um 4-3-3, isso aqui é o terror de quem gosta de falar, olha ali as linhas bem desenhadas dentro de campo, porque a Argentina escreve por linhas tortas. A Argentina não tem um desenho normal de um 4-3-3, que seria isso daqui, que todo mundo adora ver quando gosta de um 4-3-3, 2 pontas bem abertos, um 9 lá na frente, ou que monta um 4-4-2, fazendo isso daqui. A Argentina não faz nenhuma coisa nem outra. A Argentina tem um esquema de muita gente por dentro, muita gente para combinar com o Messi por dentro, o Almada, que pode ser também o Nico Gonçalves, que pode ser o Gil Simeone, que pode ser até o Nico... Eu acho que vai falar, mas um negócio que eu vejo aí comentando bastante é que o Messi, principalmente no time dos Estados Unidos e na Argentina,
tá a bola no Messi, todo mundo tá a opção de passe pro Messi criar alguma coisa. E é meio que assim que a Argentina joga mesmo, porque um, enfia todo mundo no meio de campo, tá a bola no Messi, se posiciona bem para receber a bola. Nico Paz, embora o Nico Paz seja mais um jogador de jogar nessa posição aqui do Enzo, seja um jogador mais centralizado, mas é um ponta pelo lado esquerdo que usa a Argentina, não usa pelo lado direito, porque aquele lado, o lado direito é um lado mais de construir, é um lado mais de tocar, e o lado esquerdo é um lado mais de correr. Por isso tem por ali um ponta que o Almada, do Atlético de Madrid, deve ser o jogador mais utilizado. Rapidinho aqui, um cara que gosta muito é o McAllister, quer dizer, Mastalori não, o McAllister, pô, gosto muito. Pelo Scaloni. Então vamos lá, meu povo, o que quer fazer a Argentina? Começar montando basicamente o que ela quer fazer com a bola nos pés, né? A melhor coisa que a Argentina pode fazer é quanto mais ela colocar o Messi em jogo, melhor, né? Quanto mais o melhor jogador jogar, quanto mais o Messi estiver perto do gol adversário, conectando com seus companheiros, melhor para ela. Por isso a Argentina tem gente que o ajude do lado do campo, normalmente o meio-campista que joga do lado do Messi é um pouco de soldado, embora todos aqui na Argentina sejam ainda os soldados do Messi, mas esse cara perto dele, que na última Copa foi o Rodrigo de Paul, mas que é um meio-campista muito móvel, quem não se mexe muito é o 5, que é um meio-campista de saída de bola. Quem acompanhou recentemente o Boca na Libertadores contra o Cruzeiro viu um grande jogo do Paredes, ele tem a saída de bola, um passe de 3 dedos inclusive para sair jogando, o lado externo do pé que é muito bom. É o meio-campista mais construtor por aqui, 2 zagueiros que também têm uma saída de bola correta e 2 laterais que são longe de ser laterais muito fortes fisicamente, muito potentes para fazer ida e volta, mas que dão um bom suporte mais pelo lado do campo. A gente tem muito esse conceito hoje em dia do lateral construtor, né, que joga mais aqui por dentro, se juntando como meio-campista. Não é o que a Argentina faz. Laterais muito por fora para ajudar a criar linhas de passe. E no meio, esse jogador perto do Messi, como é o McAllister, por exemplo, ele tem que normalmente fazer uma área grande de campo, o tal do box-to-box, né? Ele vai de quase que de uma grande área até a outra. Ele faz isso, o McAllister tem condição física e técnica para fazer isso, é um jogador muito inteligente também. A questão do McAllister é só técnica, ele não vive uma grande fase técnica no Liverpool, é um desses jogadores do Liverpool que não conseguiu fazer uma super temporada. O jogador do outro lado do campo, esse outro meio-campista aqui, como o Enzo, ele tem quase que mais um papel de ficar por aqui. Vou até colocar o time adversário para a gente ter como referência também. Ele tem um papel de ficar por aqui para circular a bola da esquerda para a direita e ser mais um jogador para se juntar a muitos jogadores perto do Messi. A Argentina joga muito pertinho com seus jogadores, perto do Messi para fazer passes. O centroavante da Argentina sempre tem que oferecer condição de passe curto, de passe em profundidade, de recuar um pouco mais para armar, de ficar também entre os zagueiros. Tanto o Julián Álvares, como se jogar também o Lautaro Martínez, e eu acho a temporada do Lautaro melhor que a do Julián Álvares, apesar de não ter feito uma grande Liga dos Campeões à Inter, mas o Julián Álvares termina a temporada com 20 gols, 5 de pênalti, não é uma baita temporada do Julián Álvares, embora tenha melhorado um pouco mais na parte final. O jogador do outro lado, que era o Di Maria, e aqui eu acho que a Argentina perde muito sem o Di Maria, porque era um grandíssimo jogador e muito melhor ainda nos jogos grandes, final de Copa América, final de Copa do Mundo e jogos decisivos, o Di Maria tendia a crescer muito. Hoje tem mais um novato. Se for o Thiago Almada, se for Nico Paz, se for Nico Gonçalves, se for Gil Simeone, são jogadores mais novatos e sem esse poder de decisão do Di Maria. Quando a bola chegar no Messi ou perto do Messi, a Argentina quer juntar muita gente perto dele, porque é claro, quando a bola estiver perto do Messi, o adversário basicamente vai fazer isso daqui, não tem nenhuma linha de passe, um tanto de canela, se recuperam uma bola. A defesa da Argentina é lenta, todos esses jogadores aqui do sistema defensivo da Argentina não são rápidos, então quando a Argentina estiver atacando muito aqui, vai sobrar todo esse espaço aqui entre os seus defensores e seu goleiro. Eu acho que foi meio que isso que a França fez contra a Argentina no segundo tempo. Foi muito para exposição, para velocidade, e a Argentina não tem o adversário pode aproveitar, e inclusive a Argentina precisa, quando perder a bola, precisa apagar esse quadrado. A Argentina precisa, quando perder bola, rapidamente recuperar. E eu acho que é um problema também de um time mais envelhecido, que tem menos poder físico de recuperar. Estou falando de um time envelhecido, mas a Argentina teve, no último amistoso, uma média de idade de 29 anos. A média de idade do Brasil contra a França foi de 27 anos, a França foi de 26.
A Espanha tem uma média de idade um pouco mais baixa, mas a Argentina não tem uma média de idade muito mais alta. Eu acho que ela tem jogadores-chave, como Otamendi, Messi, mais envelhecidos. Isso pode fazer diferença. Quando a bola estiver perto do Messi e a Argentina estiver atacando pela direita, vai ser isso daqui, e aí é muito difícil, ela precisa de muitos passes rápidos para atacar o adversário. Mas o que a Argentina pode fazer é girar a bola para o outro lado, que a bola chegue no Almada, no Enzo, no Tagliafico por ali, e aí o adversário tem que fazer, como vocês comentaristas gostam de dizer, balançar para o outro lado, né? Precisa ir para o outro lado para marcar o adversário. E nessa daqui, o Messi se posiciona numa zona como essa daqui, que ele vai ter um pouco mais de espaço aqui quando essa bola girar, e aí a Argentina tem ótimos meio-campistas para fazer a bola girar, para que ela chegue até o Messi. E quando a bola chegar no Messi, nesse setor que eu mostrei, até que o adversário venha e vá se agrupando, vai abrindo espaços que aqui pode ter tabelas, movimentação do Messi e o gol que a gente já viu ele fazer. Eu ia falar 300 vezes, parecendo um exagero, mas se bobear, mais ou menos 300 gols assim, né? Que ele vai rapidamente tocando para jogadores, não tem mais condição de driblar, de toda hora passar dos adversários. Aquela arrancada que ele tem na semifinal contra o Gvardiol, por exemplo, se a gente for ver, é uma arrancada que ele vai mudando de ritmo várias vezes, porque se ele colocar na frente, ele não vai muitas vezes ganhar do seu adversário. Então ele vai... Mas essa arrancada tem uma contra a Holanda também, que tipo... O cara vem e só tá uma vantagem assim na bola, que sabia que tava já apertando na corrida, e aí deixa o cara pra trás. E o Messi é muito isso, ele é muito gênio, tipo, ele consegue não ter mais essa velocidade, mas ainda ter uma inteligência que consegue ganhar essa velocidade. Colocando na frente e temporizando a jogada até ele conseguir levar vantagem perto do gol. E o que ele faz muito ainda são as tabelas, então ele precisa de muitos jogadores de apoio, então ele precisa de muita gente perto dele para jogar, e é nisso, mais uma vez, que a Argentina vai se basear. Se não tiver o Messi, se tiver algum outro jogador, troca pra gente o Messi pelo Nico Paz, por exemplo. Se não tiver o Messi, eu acho que a gente pode pensar, pô, mas como assim não vai ter o Messi? Eu acho que não vai ter o Messi todos os minutos, como sempre a gente viu. Cara de 38, 39 anos, um torneio de 8 jogos em 45 dias. Se a Argentina for avançando, é normal que o Messi não comece todas as partidas ou que não termine, que ele seja poupado muitas vezes. Muda um pouquinho, porque o Nico Paz não é o Messi, se for outro jogador não é o Messi também, e aí você deve ter um pouco mais de 2 jogadores aqui e tentar abrir um pouco mais de espaço pelos lados do campo, com Enzo, com Nico, com Almada, ficando quase com um 4-2-3-1 um pouquinho mais definido, com jogadores um pouco mais longe, sem buscar tanto esse passe curto como é com o Messi. O Nico Paz, no seu time, no Como, ele joga numa posição mais centralizada, e aí aqui você pode ter mais trocas, de sair, por exemplo, Paredes para entrar o Rodrigo De Paul, e aí você muda um pouquinho o perfil do seu meio campo. Por que o De Paul, que é um desses grandíssimos soldados do Messi, não começa... Seria um 4-3-3 um pouco mais assim, com 5 e 2 meias. Por que o Rodrigo De Paul não começa a maioria das partidas e sim começa com McAllister e Enzo Fernandes? A gente vê aqui o De Paul, que vai ser um jogador importante, mas que não começa sempre. Eu acho que muito por conta do perfil de quem o Messi precisa do lado dele, que hoje o McAllister faz isso bem, acho que faz isso com mais vigor físico até do que o Rodrigo De Paul, e você precisa de mais um meio-campista construtor, como é o Enzo Fernandes hoje. Na Copa de 2022 o Enzo era quase que um 5, hoje ele é um 8, quase um 10, no Chelsea ele joga muitas vezes como 10, um jogador um pouco mais avançado, e esse papel mais criativo o Rodrigo De Paul não faz, o que ele faz mais é quilômetros de uma área para outra. Para se defender, a Argentina, quando tiver que se defender alta assim, porque ela ataca muito tempo, a Argentina teve nas eliminatórias uma posse de bola de quase 65%, quer dizer que normalmente ela está atacando, quem está atacando normalmente está no campo de ataque. Então, quando o adversário for atacar a Argentina, ela precisa recuperar rápido. Volta o Messi para o campo, porque eu não consigo ver o Messi lá de fora jamais. Pode tirar o Nico Paz. Quando ela for se defender, é lógico que o Messi vai ter um trabalho defensivo muito pequeno. Isso aqui vai valer um pouco para a gente falar depois de seleção brasileira. A gente já falou aqui no Campo e Bola outra vez, mas a gente já falou na TNT outras vezes também, que, por exemplo, é provável que o Neymar tenha, na seleção brasileira, um trabalho defensivo um pouco menor, né? Que ele não vai trabalhar tanto sem bola, mas sim que outros jogadores vão trabalhar mais para ele. A Argentina, sem a bola, tende a se fechar com uma linha de 4 quase, com esse ponta aqui fechando por aqui, o McAllister fechando do lado direito, o Enzo, que era um meia, volta como um outro volante, e vai trabalhar muito mais o Julián Álvares ou o centroavante que tiver
Pro Messi, basicamente, esse zagueiro não joga e eu não jogo, e aqui estamos combinados que um anula o outro, e a partir daqui a Argentina se defende com 8, 9 jogadores para recuperar a bola, e quando for acionar o Messi, é claro que não vai acionar ele para correr. Então, por exemplo, a gente tem no gol da Argentina na final da Copa de 2022, uma jogada que a Argentina está saindo jogando, e o Messi que ele precisa quando ele for receber a bola numa recuperação da Argentina, são jogadores para ele dar passes curtos, e a partir daqui a Argentina jogar. É bom time. Para mim fez um ciclo festivo demais, o ciclo de Copa do Mundo da Argentina é muita festa, é muito amistoso. A última data FIFA tá o Brasil jogando contra a França, tá o Brasil jogando contra a Croácia, tá a Argentina jogando contra a Mauritânia, a Argentina jogando contra a Zâmbia. A Argentina não quis jogar contra a Espanha, a finalíssima, não quis se expor a jogar contra a Espanha. Perdeu 4 jogos, mas ganhou uma Copa América sem jogar bem. É verdade que os outros jogaram pior, uma vez que quem ganhou foi a Argentina, mas não jogou bem na Copa América. Perdeu jogos para a Colômbia, para Paraguai, para Uruguai, e perdeu o último jogo para o Equador já classificada. Foram as 4 derrotas desse ciclo da Argentina, que eu não acho que ela tenha sido tão testada assim. E o grande jogo, o creme de la creme, foi contra o Brasil, muito bagunçado e sem o Messi. É um cenário que a gente não vai ter na Copa, nem um Brasil muito bagunçado, ou um adversário de elite muito bagunçado, e nem a Argentina sem o Messi, como a gente teve naquele jogo contra o Brasil. Então, para mim, a Argentina é uma incógnita. Ela passando em primeiro do seu grupo, ela pega quem passar em segundo do grupo de Espanha e Uruguai, já no 16avos de final, já pode ser uma pedreira, e ela passando em segundo, ela pega o primeiro desse grupo. Então, pegar o Uruguai... Pô, tem que ter, se não ter filme amistoso, tem que ter na Copa um Messi e Armini, tem que ter. Uruguai é uma pedreira. A Argentina perdeu do Uruguai em Buenos Aires nas eliminatórias e depois venceu fora de casa, uma derrota por 2-1 e uma vitória por 1-0, lá e cá. E se for pegar a Espanha, é um dos favoritos a ganhar a Copa. Então a Argentina já tem um cruzamento muito duro logo nos 16avos de final, passando do seu grupo. Mas é um time que chega com o Messi, que de novo está acelerando antes da Copa. Messi tem, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, 15 jogos na temporada, 13 gols e 6 assistências pelo Inter Miami, jogando na de sempre. Muita gente perto dele, muitas tabelas, e ele consegue se aproveitar isso muito bem. E ele tem jogadores que entendem muito bem essas tabelas que ele quer fazer. Para finalizar o vídeo aqui no Campinho Tático, só mostrar para vocês o que é o desenho ideal da Argentina para a gente voltar para a posição inicial. Eu acho que estou sempre montando, não sei se vocês viram no vídeo do Brasil também, adversários com linha de 5, tá? Porque eu acho que Copa do Mundo, quem pode se defender com linha de 5 acaba se defendendo. Mano, quem essas seleções Conco, Panamá, mano, essas seleções que vêm, não sei como chegar na Copa, mano, elas vão se defender assim. Elas vão se defender num, sei lá, 5, 6 caras atrás, sem atacante, dane-se. E pra tu entrar, tipo, numa saca com 5 é muito difícil. Porque quase sempre eles vão ser 2 volantes. Então é muito difícil. É, um volante, um meio-campista muito perto do Messi, um meio-campista armador do outro lado, um ponta que avança e volta muito, um centroavante mais móvel, laterais que passam muito pouco, então são muito defensivos, e esses dois zagueiros por aqui. Só um ponto, vamos ver se o Coutinho Romero chega bem, né? Porque tá lesionado com o Tottenham, vamos ver se ele chega bem até a Copa do Mundo. Essa é a Argentina, meu povo, do Campo e Bola para vocês. Meu povo, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido alguma coisa da Argentina. Eu espero que eu tenha entendido alguma coisa da Argentina também. Fiquem com a gente pro próximo Campo e Bola aí, não percam, porque vem muito mais seleções aqui que a gente vai analisar para vocês, pensando na Copa do Mundo. Tchau, tchau, meu povo. Até mais. Bom demais. Esse foi o vídeo, rapaziada. Nós estamos juntos. Falou. Final y al final se me dio.